Oi, gente! Sabe aquela questão que muita gente fala e muitos de vocês sentem que tem o metabolismo lento? Será que isso é real? O que será que trabalha, faz o metabolismo ficar lento ou não? Então, nosso papo de hoje é sobre isso. Vamos lá? Então, existe o metabolismo lento? Existe, gente. Existe sim. A taxa metabólica é individual. O quanto a gente gasta de energia para fazer a mesma função que o nosso colega, que é o nosso amigo, é individual. Por isso que a gente faz aquela taxa de gasto energético para entender melhor o corpo do nosso paciente. Mas essa taxa energética, ou seja, esse metabolismo, não necessariamente que é um pouco mais lento, seja fadado a ficar, ou, por exemplo, o seu gene é de um metabolismo, tem uma tendência a engordar, isso seja uma realidade que você tem que aceitar no sentido de, não, eu nasci para ser gordinho, vou ser gordinho. Isso não, porque a parte de genética, ela, como eu já falei várias vezes aqui, a genética, ela só interfere em 15% da nossa realidade, o restante é o meio que a gente escolhe viver, e isso sim que acaba interferindo efetivamente. Mas tem alguns fatores que podem sim alterar a parte metabólica. Parte hormonal, então assim, deficiência ou alterações de alguns hormônios podem atrapalhar neste gasto de energia, que é o que a gente está aqui querendo expor de melhor forma. Problemas, por exemplo, como na tireoide, que tem uma correlação direta à quantidade de energia que a gente gasta para fazer as nossas atividades. E também tem outra correlação que é muito, muito comum que eu vejo aqui, é a correlação com falta de micronutrientes, que não necessariamente apontam um problema. Tem um hipotireoidismo de Hashimoto, ou tem uma alteração hormonal que está até desviando o ciclo menstrual da mulher, ou coisas assim que são mais visíveis, mais perceptivas. Mas a falta de micronutrientes como ferro, magnésio, vitamina C, zinco, selênio e uma infinidade aí de A a Z e dos aminoácidos como a L-carnitina. Isso sim pode interferir diretamente na nossa queima de gordura, vamos colocar assim, de uma forma mais comum. Que isso quer dizer? O meu corpo, ele tem que me preservar a vida. Ele não está aqui para me deixar bonita, ele está aqui para deixar eu viva por mais tempo possível. Então, se eu tenho nutriente para em quantidade menor, que eu tenho que escolher o que eu vou fazer com ele, meu corpo é sábio, ele vai escolher manter os meus órgãos funcionantes. Mas aí eu começo a perceber algumas alterações que podem estar apontando que está em deficiência essa parte nutricional, ou seja, eu tenho no meu corpo, mas não está em quantidade efetiva. Então, aí eu começo a ter às vezes esquecimento, o que eu ia fazer mesmo, o que eu ia falar mesmo, que eu posso ficar mais cansado, fadigado, começar a aumentar o peso, algumas alteraçõezinhas que eu não tinha normalmente, e eu aí muitas vezes acabo culpando, eu tô envelhecendo. Gente, não é verdade isso. A gente pode envelhecer, claro que você tem perdas durante o envelhecimento, mas a gente pode envelhecer com uma qualidade muito grande de vida e não ter sofrimento. Envelhecimento não é sofrimento, envelhecimento é experiência. A gente tem que ver os pontos positivos que isso pode dar. Então, vamos supor, se falta ferro no meu organismo, por exemplo,
mas lá no meu exame bioquímico mostra que eu não tenho anemia. Ué, mas talvez possa faltar ferro? Aí eu peço lá um exame para o paciente de ferritina, que é a reserva de ferro do corpo dele, e percebo que não está dentro do ideal. E os parâmetros que vem lá nos exames, eles são muito amplos. Então, assim, tá lá de tal a tal. Eu tenho que ter um ideal. Tem um ideal populacional, que sempre é muito acima daquele mínimo, pelos estudos que a gente tem visto e acompanhado. Se está faltando, se a concentração de ferro está muito longe do ideal, com certeza eu vou começar a ter alterações no meu organismo e vai acabar interferindo no meu gasto energético para me manter, para fazer as atividades, porque meu corpo vai querer me proteger. Então vou gastar menos, entende? Em contrapartida, por exemplo, a vitamina D, que é muito comum a gente ver hipovitaminose, a gente vê que as taxas lá de referência, a partir de 21 já é considerado normal, você não tem hipovitaminose. Só que a gente sabe que o ideal é acima de 50, a média de 60. Ou seja, se eu tenho 22, será que tá legal para mim que deveria ter 60? Será que isso não interferiria diretamente no meu organismo, no meu metabolismo como um todo? Assim acontece com o magnésio, com o zinco, com a B12, que está lá de 200 até 900, as taxas de normalidade, e a gente sabe que tem que estar acima de 600. Então, tudo isso vai fazendo uma alteração orgânica que acaba aumentando, que acaba diminuindo meu gasto energético para poupar essa energia e também para mandar para onde é vital, e além de tudo acaba expondo a minha saúde a doenças como câncer, como doenças autoimunes e por aí vai. Então, quando o paciente vem e tem queixas de falar, meu metabolismo é lento, o ideal, claro que a gente começa a pesquisar na parte alimentar, né, ver o consumo desse paciente, e quando a gente vê o consumo, não é só se ele come, é o que ele come que pode estar atrapalhando a absorção, porque às vezes o paciente fala assim, eu como salada, eu como brócolis, eu como espinafre, eu como todas as frutas, mas eu também, e a gente vai pesquisando, aí fala assim, chocolate. Tá. Quantas vezes? Eu como bastante, pelo menos, nossa, 1 por dia, tal, e o café é com açúcar, ou seja, tá fermentando, tá alterando o intestino, e eu tomo leite assim, eu tomo antes de dormir, eu como bastante. Vai contando, a gente vai pescando. E aí a gente vê que ele tem um consumo a mais de carboidrato, de refinados, que podem estar atrapalhando nesse intestino e fermentando e diminuindo a absorção de micronutrientes, que vai ocasionando essa alteração metabólica como um todo. Então, quando chega este tipo de caso, tem como reverter, mas é uma reversão gradual. Então vamos arrumar essa alimentação, vamos depois disso nutrir essas células de uma forma que o seu corpo mesmo trabalhe para isso acontecer. Eu não preciso entrar com um emagrecedor, eu não preciso entrar com um termogênico, porque se eu entrar com termogênico ou com algum tipo de fitoterápico ou composto emagrecedor natural, que deveria ajudar esse paciente a emagrecer, ele não vai conseguir acontecer, porque se falta nutriente lá dentro da célula, como que ele vai transportar essa gordura, no caso? Para transportar a gordura de dentro da minha célula até lá na parte de formação energética, eu preciso de vitamina C, eu preciso de magnésio, eu preciso de zinco, eu preciso de selênio, eu preciso de L-carnitina, enfim, os nutrientes, os micronutrientes. Se falta, vou tomar, o máximo que eu posso ter é uma alteração cardíaca, mas eu não vou ter um gasto energético aumentado. Tá bom? Então tem sim como a gente arrumar o metabolismo, tá bom? Beijo para todos, fiquem com Deus.